Meu povo, dando sequência ao nosso ciclo de lives Ciência Policial em Debate. Hoje teremos a honra de receber aqui no nosso Instagram e canal Última Raço o nosso querido amigo Dr. Ronaldo José Rotti, que é juiz militar do estado de São Paulo. Teremos a oportunidade aqui de realizar um bate-papo de 1 hora pelo Instagram, falando de um assunto muito interessante, que é a polêmica decisão da sexta turma do STJ a respeito da busca pessoal veicular efetuado pela polícia. Já lembro, senhores, que essa nossa live ficará gravada no IGTV e também será disponibilizada no canal da editora Última Raço no YouTube. Já vou verificar aqui se eu já consigo encaminhar o convite para o nosso amigo Dr. Rotti, para que ele possa participar da nossa live. Afinal, ele é o convidado principal e que irá abrilhantar esta noite de terça-feira, em que debateremos um assunto muito interessante e importante para o desenvolvimento das ciências policiais, da segurança pública e a área correlata, dado o impacto dessa decisão no âmbito da atividade e do trabalho policial. Lembrando que a gente tem também a gente tem mais de 70 lives no nosso canal no YouTube, todas realizadas nesse período de pandemia, sempre falando de ciência policial, segurança pública, tendo convidados como o nosso querido Dr. Rotti, sempre debatendo e falando sobre ciência policial, segurança pública, procurando, obviamente, enaltecer as ciências policiais, o novo campo do saber reconhecido recentemente pelo Ministério da Educação. Já temos aqui a imagem do Dr. Rotti, a quem eu desejo uma boa noite. Aproveito, Dr. Rotti, para agradecer imensamente a vossa participação no nosso canal. A gente sabe que a agenda do senhor é uma agenda pesada, o senhor é muito requisitado e para a gente é motivo de muito orgulho tê-lo aqui no nosso canal. Boa noite, Dr. Rotti. Boa noite, doutor Luciano. O prazer é todo meu. Uma honra muito grande aí de ser convidado pela Última Raço aí, que é uma editora aí nova que vem aí fazendo América, né, como nós estamos aí acostumados a dizer, principalmente na área da segurança pública, na área do direito policial, né, que é tão pouco conhecido. Então, eu parabenizo aí e fico muito lisonjeado do compromisso. Acabei de chegar da auditoria militar, né? Ainda bem que o trânsito permitiu que, né, não atrasasse aí. Eu imagino a correria, Dr. Rotti. Na semana passada, nós iniciamos, né, esse debate, esse bate-papo, falando sobre essa decisão e o seu impacto no âmbito da segurança pública e da atividade policial. Falamos com o Major Villard, que é doutor em Direito pela USP, e foi muito profícuo. Infelizmente, eu até peço desculpas para os nossos seguidores que estavam nos acompanhando na live passada. Eu não sei se foi acidental, mas nós não conseguimos gravar, né? O Instagram nos cortou já no final e a gente não conseguiu gravar a nossa live. Inclusive, já falei com ele da necessidade, e até porque muita gente pedindo, né, que não pôde acompanhar, para que a gente realize uma live novamente. A gente está tentando agendar, até porque esse assunto, né, Dr. Rotti, ele é um assunto muito candente. Nós temos inúmeras perguntas em nossos canais do policial que atua no fronte de batalha e que fica muito em dúvida como proceder. Eu vou ler aqui de forma muito rápida o currículo do Dr. Rotti, né? Então, currículo nem se preocupe com o currículo, deixa para lá. Mas o Dr. Rotti, como eu falei, né, reconhecido no Brasil inteiro, um magistrado que tem um carinho muito especial pelas polícias militares e não só, magistrado da Justiça Militar do Estado de São Paulo, é também mestre em Direito, professor, escritor, palestrante e vem
constantemente se debruçando sobre temáticas como essa. Então, nós nos sentimos muito orgulhosos de ter a presença do senhor aqui. E a gente começa até explicando para aqueles que estão nos acompanhando, né? O tema da live é Fundamentos Científicos e Jurídicos a respeito da abordagem pessoal ou veicular, né? E a polêmica decisão da sexta turma do STJ. E já aproveito, né? Eu, como tenente-coronel da minha gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal, doutor em Direito, não poderia deixar de mencionar que a minha fala aqui não é uma fala institucional, é uma fala de um pesquisador, assim como o doutor Roth, né? Em que a gente vai tentar conversar, debater e falar sobre essa decisão, obviamente respeitando, né, as decisões que são proferidas pelo Poder Judiciário, mas obviamente dentro do espaço de liberdade que a gente tem de fazer uma análise jurídica e científica a respeito dessa temática. E por isso que o tema foi tão provocante, né? Não só fundamentos jurídicos, mas também científicos embasados na nossa novel ciência policial, doutor. Sim, se você me permite, em relação ao Rodrigo Vilardi, né, o nosso camarada aí, nosso colega de banca de estudos, né, é um grande jurista, e eu tive N informações que a live da semana passada foi espetacular, né? Não tenho dúvida que a escolha do tema ela hoje envolve todas as polícias do Brasil, tanto no aspecto federal, estadual, e alcança também até as guardas municipais. Então, realmente, este tema hoje é o mais discutido na área policial, né? A ponto da própria Câmara dos Deputados, né, através da sua Comissão de Segurança Pública, trazer este tema à discussão, né? Também os parlamentares aí estão preocupados com os efeitos, né, dessa decisão do STJ, que, como você bem falou, né, no Brasil, né, as decisões judiciais elas são cumpridas, né? Mas, evidentemente, que num ambiente como esse, que é um ambiente acadêmico, né, onde nós temos aí dois professores, né, o renomado professor, doutor Luciano, né, me convidando, né, eu aqui estou como professor também, como palestrante, como escritor, né? Eu aproveito deixar um grande abraço, um especial e particular abraço aos nossos amigos aqui do estado de São Paulo, né? Nós temos aí, com certeza, uma assistência aí de oficiais da Polícia Militar, cadetes aí do Barro Branco, né? Advogados, promotores, juízes. Então, já deixo aqui o meu abraço inicial. Muito obrigado, doutor Roth. E eu vou aproveitar aqui para ler de forma muito rápida, até para situar os nossos seguidores, qual é essa decisão da sexta turma do STJ. Obviamente, foi em relação ao recurso de um habeas corpus, né, do Tribunal de Justiça da Bahia, e, abre aspas, ela se pronunciou nos seguintes termos: é ilegal a busca pessoal ou veicular sem mandato judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia e agentes de segurança sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo. Prossegue a decisão, entre aspas, para a realização de busca pessoal conhecida popularmente como baculejo, enquadro ou geral, é necessário que a fundada suspeita a que se refere o artigo 244 do CPP seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência para a diligência. E, obviamente, a decisão com mais de 80 páginas faz referência a uma série
de doutrinas, né? Inclusive o Major Villard, doutor Villard, na nossa live passada, teve a oportunidade, inclusive, de fazer referência, né, à fundamentação empregada para essa decisão, mas, a grosso modo, doutor Rodicon, a gente pode esclarecer a nossa audiência no sentido de dizer que, levando em consideração que parte considerável, né, das apreensões de droga, armas e, obviamente, localização de pessoas perseguidas pela polícia, são advindas dessas abordagens cotidianas que os policiais executam no Brasil inteiro. Então, por aí, nós tiramos o problema que é efetivamente ser cumprida, na verdade, levando em consideração que também a gente não está diante de uma súmula vinculante do STF. Mas, embora não seja vinculante, já existe, por exemplo, e até já citei, já encaminhei essa informação para o doutor Roth, e a gente disponibilizou em nossas redes sociais, manifestações do Ministério Público do Distrito Federal determinando, né, a abertura de procedimento preliminar para averiguar uma situação em que policiais teriam efetuado uma abordagem e, obviamente, não encontrado produtos de crime na posse do indivíduo, e isso redundou numa apuração. E creio que isso não seja algo restrito ao Distrito Federal. Então é importante a gente debater essa temática, né, doutor Roth, porque as dúvidas são muitas. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor Luciano. Como é que está a minha imagem? Está boa a claridade? A minha fala está boa? Está muito boa. Obrigado. Bem, veja, são muitos aspectos aí que a gente poderia iniciar nessa abordagem, né? Mas o que você já resumiu aí nos ajuda muito. Eu tenho dito, inclusive postado na minha rede social, né, que o órgão que mais protege, mais realiza atividades pró-sociedade, pró-direitos humanos, é a Polícia Militar. 24 horas por dia, né? Porque através do Centro de Operações, aí, o Cupom de comunicação, ela recebe chamados de socorro, né, de pessoas suspeitas pedindo aí a intervenção policial. Durante 24 horas isso ocorre, né, num número imensurável de ligações 190, todas elas emergenciais, todas elas envolvendo socorro, né? A Polícia Militar, né, na sua atividade de preservação da ordem pública, 24 horas por dia, né, de maneira incessante, ela faz a proteção do cidadão, seja na estrada, seja, né, na via pública, seja nos estádios aí, esportivos, né, seja aí nos movimentos sociais. Então, veja, essa decisão do STJ, como você bem colocou, Luciano, ela é circunscrita às partes, né? Ao autor, Ministério Público, à defesa, não é isso? E aos juízes que ali decidiram essa questão da sexta turma do STJ. Todavia, qual é o grande problema? Embora ela, né, envolva apenas as partes, né, mas hoje, no Brasil, nós temos uma questão no nosso ordenamento que é o precedente, né? Então, aquela decisão, né, se prosperar, né, se nós não tivermos aí um novo enfoque por parte do STJ, essa decisão passa a ser um precedente. E o que nós temos visto na prática? Nas audiências de custódia, né, aquelas apreensões que são feitas, né, ora pela Polícia Rodoviária Estadual, né, isso que a gente tem visto, inclusive aqui em São Paulo, né, apreensão numa abordagem de trânsito, né, a priori para verificar o estado da carreta, do veículo que vem se deslocando aí de uma forma um tanto quanto suspeita, né? Nesse tipo de abordagem, né, veja, a abordagem foi de trânsito.
A partir do momento que o policial, naquela verificação de segurança do veículo, constata, né, elementos ali de convicção, enfim, que chamem a atenção dele, que aquele veículo está transportando material ilícito, droga ou armas, né? E aí são as apreensões envolvendo, inclusive, até toneladas de droga vindo do Paraguai, né? Veja, aquela abordagem preventiva, né, que é inerente da polícia militar, ela se transforma, a partir daquele momento, né, numa repressão ao crime. Por quê? Porque na abordagem preventiva, o policial não imagina, não tem certeza, né, do que ele vai encontrar. Mas é dever dele, estrito cumprimento do dever legal, segundo a Constituição Federal, segundo lá o artigo 144, ele realizar essa verificação. E uma vez encontrando droga, né, no exemplo colocado, qual vai ser o papel dele? Ele vai cumprir a lei, ele vai prender em flagrante delito o infrator, ele vai apreender toda aquela droga, vai apresentar à delegacia correspondente, seja a delegacia federal, seja a delegacia estadual, né? Veja que aí nós estamos diante de um flagrante delito de crime permanente. O crime já existia anteriormente, né? Nós podemos aí, a partir desse exemplo, primeiro, levar aí a outros N exemplos, mas eu trago aqui outra questão. Imagine só um carro insufilmado pela via pública, né, passando por uma viatura que está fazendo patrulhamento. Veja, o fato do veículo estar insufilmado, ele vai necessariamente, né, dificultar ou até impedir a visão de qualquer outra pessoa, né? Tá aí, desse fato por si só, já há uma necessidade de se verificar se está tudo bem. Imagine o policial que determine a parada de um veículo desse, veja, para uma abordagem preventiva. Não se sabe o que está acontecendo no interior do veículo. E ali se depare com uma vítima de sequestro. Veja. E a vítima de sequestro, que nem a polícia tinha ciência, ela vai se manifestar naquele momento. Olha, eu estou preso aqui. O que a polícia vai fazer? Vai salvar aquela vida e vai prender os infratores. E isso acontece, né, com muita constância. Então eu pergunto, né, o que há de errado nesses dois exemplos que nós colocamos? Nós poderíamos trazer aqui mais 10 exemplos aí e perguntar o que há de errado? Nada, exatamente nada de errado. A polícia, né, militar, ela existe, né? Exemplos de Rio de Janeiro, São Paulo, há mais de 190 anos. Há mais de 190 anos, né, na história constitucional do nosso Brasil, né, na história do direito administrativo, a polícia militar, como exemplo maior de polícia preventiva, ela realiza esse papel na via pública, de proteção às pessoas, de verificação, de solicitação de documentos. Aquela pessoa que age estranhamente. Por quê? Porque aquela pessoa pode ser um foragido da justiça, pode ser uma pessoa procurada pela justiça, e a polícia tem o papel, tem o dever de verificar. E esse papel preventivo, ele visa o quê? Ao bem-estar, ao bem comum da população. Se nós pensarmos em contrário disso, e foi exatamente o que o STJ fez nessa decisão, né, de tornar ilegal uma abordagem preventiva, né, e de considerar ilícita a materialidade do delito, nós teríamos apenas nesses dois exemplos aquelas toneladas de droga na carreta abordada pela Polícia Rodoviária Federal. E no caso da via pública, dos infratores, na prática de sequestro, são dois crimes permanentes, nós teríamos o que aí? Uma ilegalidade, à luz dessa decisão,
a ilicitude de prova, então os infratores lá do delito permanente de transporte de droga e de sequestro não praticariam crime, e cairíamos no absurdo ainda da conduta dos policiais ser perquirida em termos de responsabilidade penal, como você bem citou. Então, isto é um absurdo, né? Como a gente tem que comentar isso até para esclarecer os próprios policiais, os próprios operadores do direito, né? Essa decisão, veja, o Vilardi abordou aí com muita propriedade, com muita profundeza, né? As estatísticas, né? Os procedimentos aí para fundamentar esta longa decisão do STJ, inclusive a doutrina que foi utilizada, né? Eu concordo plenamente com ele, né? Porque o viés da doutrina utilizada é uma doutrina contrária ao trabalho da polícia. Ocorre que a polícia existe, né? E estou citando aqui 2 estados tão somente, né? Rio de Janeiro e São Paulo, onde as polícias têm mais de 190 anos, que prestam um serviço, né, diuturno, de qualidade e de excelência. Esse trabalho está sendo o quê? Está sendo, na visão deste julgado, ilegal, né? Mas de ilegal não existe nada. Até porque, veja, né, o equívoco dessa decisão ele é muito grande. Os ministros lá, né, e apenas para a gente fazer um resumo, no que consistiu essa decisão do STJ? Lá na Bahia, a Polícia Militar abordou, né, um cidadão que estava em atitude suspeita, né? Atitude suspeita não se confunde com fundada suspeita, né? Abordou um cidadão na via pública numa atitude suspeita, e dentro da mochila desse cidadão foi encontrado muita droga, maconha, cocaína, etc. Veja, qual o papel do policial, da polícia numa abordagem dessa? Né? Prender o infrator, apresentar na delegacia de polícia. Muito bem, isto chegou ao STJ por um recurso de habeas corpus, que reputou ilegal a abordagem àquele cidadão e ilícita a prova. Veja, mas nós viramos aí o direito de ponta cabeça, nós deixamos 190 anos de trabalho, né, seguro, né, sólido, né, dentro da necessidade de uma segurança jurídica em prol da sociedade, para o quê? Para taxar a atividade de polícia preventiva como ilegal? Veja, eu estendo isso à polícia penal. Veja, a recente polícia penal, que tem um papel aí primordial no sistema prisional, né? Não só de verificar e até impedir a entrada de objetos ilícitos ali, né? Armas, drogas e também aí até os celulares que são furtados e levados para os presídios, né? Esse trabalho preventivo, então, seria todo ilegal? Né? Veja o absurdo. Vou mais longe, doutor Luciano. Essa decisão ela é tão destruidora da atividade de polícia preventiva que ela alcança as Forças Armadas. Olha o caos. Nós temos aí as Forças Armadas trabalhando diuturnamente em complemento às forças de segurança pública. E as Forças Armadas trabalham na área de fronteiras, né, com base em uma lei complementar para combater os delitos fronteiriços. E, em virtude da legislação em vigor, as Forças Armadas, Marinha, no território marítimo e fluvial, o Exército, né, na atividade terrestre, e também a Força Aérea, cada qual aí no espaço aéreo, vão ter as suas patrulhas aí, e por esta legislação, mais especificamente, com base na Lei 97 de 99, é uma lei complementar, e ela vem robustecida pela Lei Complementar 136 de
2010, perdão, estas duas leis complementares, elas vão instrumentalizar as nossas Forças Armadas para realizar o poder de polícia nas fronteiras. E esta lei expressamente diz o seguinte, né, que as forças ali correspondentes, né, em complemento à atividade de segurança pública, né, devem realizar o patrulhamento, atividade preventiva, revista de pessoas, ou a busca pessoal, como queiram, e de veículos, aeronaves e também embarcações, bem como efetuar a prisão em flagrante delito. Então, doutor Luciano, trazendo aqui esta lei complementar, né, citei o número, 97 de 99 e 136 de 2010, nós temos no Brasil, na área de segurança pública, legislação suficiente para aplicar em todo o território nacional, em todas as polícias estaduais, inclusive até no âmbito municipal, subsidiariamente esta legislação. Porque os órgãos de polícia estão ali estruturados no artigo 144 da Constituição Federal. E eles são essenciais ao grau de segurança da sociedade, permitindo o cidadão estudar, ir trabalhar, não é isso? Descansar, estar com a sua família, estar no lazer aí, estar viajando. A polícia, ela está 24 horas diligente. Então, o papel da polícia preventiva ele é essencial à sociedade. O que faz essa decisão do STJ? Ela aniquila esse trabalho. Então, vamos colocar um outro exemplo, né? O exemplo, às vezes, fica até melhor do que a explicação. Nós temos aí visto constantemente aeronaves invadirem o nosso espaço aéreo, e aí a patrulha aérea já é acionada estrategicamente, aborda, olha o termo, estas aeronaves, né? Já exige ali a identificação, isso tudo, né? Muito rápido. E se a aeronave, né, não se submeter àquela abordagem, o que vai ocorrer? Dentro do protocolo, né, existente do Código Aeronáutico, né, haverá um tiro de advertência para aquela aeronave realmente aterrissar. E, se for, né, descumprido esta etapa, aquela aeronave já tida como suspeita, ela pode se submeter aí a um tiro de abate. Pergunta ao nosso culto, doutor Luciano, né? O que há de errado aí? Nada. Porque tudo isso é disciplinado por lei. Da mesma forma, a nossa marinha, abordando embarcações, né, que possam se aproximar aí da nossa costa, trazendo aí, né, contrabando de armas ou de drogas. Igualmente o Exército, na longa fronteira nossa. Eu fiz uma viagem recente aí para o norte, fui aí para o Acre e também para Rondônia. Né? Só a BR, né, o espaço entre Acre e Rondônia, são mais de 5 horas de transporte. E ali é a rota do tráfico. Imagine, doutor Luciano, como é que ficaria, então, o transporte na rota do tráfico que não pudesse ser abordado indiscriminadamente? Então, a gente tem muitos exemplos aí ricos para derrubar. A cidade agradece, né, doutor Ruth? Exatamente. Isso em prol da população. Então, veja, essa decisão ela é tão destruidora que ela alcançaria todas as polícias no Brasil. Veja só, no Brasil, né, nós não temos ainda o ciclo completo de polícia, mas nós temos o quê? O ciclo incompleto de polícia, que é uma outra questão aí que a gente deixa para passar para não tomar muito tempo nosso aí. Mas, em síntese, hoje, todas as polícias, Polícia Federal, Polícia Civil,
polícia, né, militar, guardas municipais, efetuam o trabalho, a atividade de polícia preventiva. Seja fazendo blitz, seja abordando um veículo, né, que se torne concretamente suspeito, né, abordando cidadãos em atitude suspeita, mas enfim. Então, veja, esta decisão, ela realmente aniquila a polícia preventiva. Agora, por outro lado, né, esse é o lado nefasto aí dos efeitos dessa decisão, e a gente tem visto aí nas audiências de custódia, né, nós verificamos aí uma invasão de competência clara. Né? O STJ, ele não é a corte competente para disciplinar matéria constitucional. Então, veja, o artigo 144, as atividades dos órgãos de segurança, né, inclusive aí os complementares às Forças Armadas, eles são regulados por legislação própria com base na Constituição. Então, o que o STJ fez? Ao julgar este caso concreto, desconheceu, ignorou essa legislação. Mas como iria desconhecer se a questão é constitucional? Se a própria Constituição, que estabelece lá o trabalho de polícia judiciária, que ocorre a partir da eclosão do delito, e, anterior a isso, o trabalho de polícia preventiva, que não se confunde. O trabalho de polícia preventiva, ele é calcado no direito administrativo, ele se faz com base no poder de polícia que o Estado tem. Né? Todos os países têm aí, né, embora com denominações distintas, o mesmo fundamento. Né? Os países europeus possuem aí a cláusula de polícia. Né? Portugal, Alemanha, etc. E o que corresponde ao nosso poder de polícia? E o que nós vemos? Né? Colômbia, Argentina, tal, fazendo efetivamente aí no âmbito preventivo a abordagem policial e as buscas pessoais. Agora, o que fez o julgado do STJ? Confundiu alhos com bugalhos. A partir do momento que o STJ exige para a legalidade da abordagem policial que ocorra fundada suspeita nos termos do artigo 244, né, 240 do CPP, ele confundiu a atividade de polícia judiciária, que é aquela que ocorre após o delito, que vai ensejar a prisão em flagrante, que vai ensejar investigação, que vai ensejar determinação judicial para mandado de busca na residência, etc., apreensão de objetos. Isso ocorre depois do delito. A polícia preventiva, ela trabalha na faixa anterior ao delito. Então, não há nada de ilegal e muito menos não há qualquer ilicitude de prova decorrente da atividade de polícia preventiva. Em síntese, é isso. Agora, como ficamos? A polícia vai parar de trabalhar? Você já pensou se a polícia, conforme esse julgado, ficasse aguardando indícios de prova para poder agir? A criminalidade iria tomar o Brasil. Doutor Roth, se o senhor me permite acrescentar, muito importante essa indagação do senhor, e, na verdade, a gente não pode deixar de considerar o fato de que hoje já existem policiais pelo Brasil afora que colocaram o pé no freio e, obviamente, assumiram uma postura muito mais passiva em relação ao trabalho cotidiano dele nas ruas. Isso é muito perigoso. Nós temos presenciado, doutor Roth, e aí me permite aqui um ponto de situação a respeito, e não é uma crítica, é uma constatação, das inúmeras decisões que têm
saído a partir da sexta turma do STJ, relacionadas ou com impacto significativo na atividade policial. E não só. Nós temos acompanhado uma série de legislações, uma série de decisões judiciais e, obviamente, manifestações também da sociedade, em larga medida por aqueles que, de certa forma, têm uma visão ácida sobre a polícia, manifestações que têm provocado o engessamento do trabalho policial. E num país como o nosso, em que perdemos dezenas de milhares de vidas todos os anos, a gente, de certa forma, a gente pode presumir o efeito desta passividade, né, que começa a se expandir em relação à própria manifestação desses órgãos que deixam de legitimar a atuação policial. O senhor já comentou e, poxa, eu fico muito feliz, eu fico até com dificuldade de interrompê-lo em virtude da magistral aula que o senhor está dando. E o senhor utilizou, dando aqui uma prova em conteste aqueles que não o conhecem, de como o senhor conhece o dia a dia do policial, né? Com exemplos muito lógicos e muito interessantes, avançando até para o campo das Forças Armadas. A gente percebe, e talvez eu possa indicar, 3 questões problemáticas em relação a essa decisão. A primeira, o senhor falou de maneira muito correta, é a respeito da confusão no emprego do artigo 244 do Código de Processo Penal, mas correlacionado à atividade de polícia judiciária, né? E o artigo 144 da Constituição. Então, houve aí, de forma muito clara, uma confusão na aplicação desses dispositivos, de certa forma, indo, né, de forma contrária ao que prescreve o texto constitucional. A outra questão, e aí eu convido os colegas a darem uma lida na decisão, e os senhores vão perceber como há carência de ciência policial na decisão. Há convocação de doutrinas de pessoas que não são juristas, de sociólogos, antropólogos, inclusive citando, né, personagens que não são nem doutrinadores, né, no âmbito da decisão, e se descurando de adentrar a ciência policial. E hoje, doutor Roth, graças ao nosso bom Deus, temos em todas as polícias do Brasil inúmeros doutrinadores, mestres, doutores, pós-doutores, que se debruçam sobre essa questão, que poderiam ser convocados para, de certa forma, fundamentar e auxiliar o judiciário na decisão, né, no cotidiano da atividade policial. E há uma outra questão também que a gente não pode deixar de passar aos olhos, que é uma questão, por que não dizer, de fundo ideológico. E menciono isso porque fica de forma muito clara na fundamentação, na doutrina empregada, um viés muito crítico e muito ácido em relação à polícia. E eu dou um exemplo que fica muito claro, inclusive eu convido os colegas a ingressarem no site do STJ, numa matéria que foi vinculada no dia 20 de abril de 2022, com o título Revista Pessoal, baseada em atitude suspeita, é ilegal, decide sexta turma. O que é interessante, doutor Roth, é que nos tópicos que se seguem após o título, me causa um pouco espanto, que é o quê? Por exemplo, tem um subtópico dessa matéria no site do STJ. Encontro de drogas não convalida a ilegalidade da busca. Outra, abordagens policiais revelam racismo estrutural. Outra, 99% das buscas pessoais são infrutíferas. Isso está no corpo da matéria que deu publicidade à sociedade desta decisão da sexta turma.
Então, o que nos parece complicado e complexo, embora salta aos olhos para nós que somos policiais, somos juristas que nos debruçamos sobre a ciência policial, a gente consegue enxergar nessa decisão muito dessa tinta muito crítica em relação ao trabalho da polícia. Eu gostaria que o senhor, obviamente, dentro do campo e das possibilidades de o senhor abordar essa matéria, para que a gente possa também evoluir nesse sentido, para que a gente possa aprofundar o nosso bate-papo. Sim, bom, eu abordo sim. Boa parte do que já falei, eu já enfrentei aí a questão da ilegalidade, né, na abordagem e a ilicitude da prova. Isso eu já espanquei aí. Eu lembro aqui, Luciano, já vou abordar os outros dois tópicos que você enumerou, né, porque é a síntese que está lá na página do STJ desse julgado. Mas eu lembro aqui, só para enriquecer o nosso debate, que o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, em 2013, ele baixou uma cartilha do cidadão, um documento de orientação ao cidadão e em respeito ao trabalho policial. Olha que questão interessante. Nós estamos falando do órgão máximo do Ministério Público, do fiscal da lei, CNMP, em 2013. Então, o documento em síntese, ele diz o seguinte, né? Ele orienta como dever o cidadão permitir, sem resistir, que o policial o reviste, mesmo que considere a revista desnecessária. Veja, é uma orientação do CNMP, podemos dizer do Ministério Público, né? Porque é um documento oficial, ao cidadão. Aí, veja, o Ministério Público já reconhece a legalidade da abordagem preventiva. E continua o documento. A revista pessoal, ela é importante, forma de evitar crimes ou descobrir os crimes praticados. Essa frase, me parece, que ela reproduz, sintetiza tudo o que eu falei até aqui. Eu vou repetir de novo, doutor Luciano. A revista pessoal é uma importante forma de evitar crimes. Evitar crimes. Ou descobrir os crimes praticados. E que pode ser feita pela polícia, quando houver fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma ou objetos relacionados a fatos criminosos. Destacando-se que a pessoa pode, depois, questionar a legalidade da revista no Ministério Público ou na Corregedoria da Polícia. Tirando o equívoco aqui, né, porque esse equívoco ele vai estar, né, permeando aí aqueles que não dominam a ciência policial, né? Mas que se abeberam única e exclusivamente no Código de Processo Penal, este equívoco vai ser evidente, né? A fundada suspeita aí, aquela que é exigida para a polícia judiciária, para o processo penal, com base no artigo 244 do CPP, não se aplica à polícia preventiva. Perfeito. Porque a polícia preventiva tem discricionariedade, tem autoexecutoriedade, tem o poder de polícia de, verificando, no caso concreto, uma atitude suspeita é toda aquela que foge à normalidade, né? Ela pode ocorrer de uma forma imensurável. Nós poderíamos aqui ficar dias aqui enumerando essas hipóteses e, veja, vão determinar, estrito cumprimento do dever legal, o agir do policial. E aqui, se você me permite, né, como a gente escreve muito, dá palestra aí no Brasil todo, né, em várias polícias, enfim, né, num dos meus artigos, né, eu enumerei
numa pesquisa que fiz da jurisprudência do STJ, aquelas situações, tá, reconhecidas como legais para a polícia agir. Então, vamos lá. Primeira delas, o fato de um morador de uma residência, quando da chegada da polícia, subir ao telhado da mesma. Vamos imaginar, né? Um vizinho chamou a polícia porque escutou gritos na residência. Ligou para o Copom, 190, socorro. A polícia, ao chegar, se depara com um cidadão indo para o telhado. Reconheceu o STJ, nesse tipo de comportamento, a legalidade da ação policial. Pergunto, isso não colide com a decisão? Aí, o RHC 158.580 da Bahia. Vou para uma segunda afirmação. Quando o indivíduo, ao avistar a polícia na via pública, entra correndo para a sua residência, entendeu o STJ, e se for o caso aqui eu cito as decisões, né, se houver alguma dúvida, que essa abordagem policial foi lícita. Não tem nada de ilegal aí. Outra hipótese. Pessoas ao lado de um veículo atolado, que ao ver a aproximação da polícia, a polícia vê um veículo atolado, né? Ela vai ali para ajudar, não é isso? Né? O que está acontecendo ali? Será que precisam de ajuda? E aí ela se aproxima do veículo. Deve estar num local ermo aí, de difícil acesso. Ao chegar ali, veja, nesse caso concreto, as pessoas saem correndo. A abordagem dessas pessoas com droga ali encontrada foi reconhecida lícita. Uma outra aqui questão, quando o indivíduo deixa a sacola na via pública ao ver uma viatura policial e sai correndo, dentro da sacola, armas ou drogas. O STJ reconheceu legítima a atividade policial, inclusive a prisão ali realizada, consequentemente. E, por último, quando a polícia encontra entorpecentes próximo à pessoa, isso ocorre com muita constância, né? A viatura se aproxima, o sujeito joga a droga no chão. Veja, a droga ao lado do cidadão, porque não tem mais ninguém, vai levar o policial o quê? A fazer a abordagem. Se o cidadão não tiver com droga, não há problema nenhum, né? Até porque, no caso concreto, não foi encontrado com droga. Mas a polícia tem que verificar. Então, a gente podia rechear aqui, né? Eu vou mais longe, né? Num dos meus artigos aí, defendi, até de maneira inédita no Brasil, o emprego de cães farejadores no trabalho de polícia preventiva. O cão farejador também pode ser empregado na atividade de polícia repressiva ou judiciária. Mas na preventiva, aquilo que nós vemos aí diariamente, veja, nos portos e aeroportos. Então, o cidadão que usa lá o aeroporto, ele se submete indiscriminadamente, né, à verificação lá, mecânica do que ele está transportando. Será que esta verificação preventiva é ilegal? E o encontro do que ele está transportando ali, armas ou drogas, né, que é um crime permanente, seria ilícito? Qual é a diferença? Vamos aos aeroportos, que a situação é mais grotesca ainda, né? Os cães farejadores ao lado dos containers ali auxiliam a Polícia Federal, também a Receita Federal, a encontrar até toneladas de drogas, cocaína, enfim, etc. Tal. Veja, e ali é uma atividade preventiva, né? A polícia, o cão farejador, ao acusar ali pelo seu faro, o seu faro preciso, é uma radiografia precisamente, isto falo no artigo, ao encontro dessa droga, veja, nós não temos infrator nenhum aí. Perfeito. A droga vai ser apreendida, vai haver uma investigação a partir daí para se chegar no responsável. Qual é a ilegalidade que há aí? Nenhuma. Então, e a pessoa que visita, você imagina a pessoa que visita um preso, né? Quer dizer que imagine se a polícia penal fosse proibida
de realizar a busca pessoal em todas as pessoas que visitam. Então, quer dizer, por aí a gente vê como a decisão é polêmica, né, doutor Ruth? Eu vou agora abordar aqueles dois pontos que eu não esqueci, né? Porque o primeiro ponto eu já exauri, antes e depois. Faltam dois pontos apenas que você enumerou. O primeiro deles é o seguinte, né? Nas estatísticas aí contabilizadas nesse acórdão, que é um longo acórdão, nós não podemos deixar de reconhecer aí o trabalho de qualidade, né? Embora não concordemos com vamos dizer assim, o voto suicida, né? Quer dizer, você parte de falácias ali, de premissas falsas, para chegar a uma conclusão totalmente absurda. Veja, ao se falar ali que 90% das abordagens policiais, né, resultam em nada, e apenas 10% ou 1%, enfim, resultou aí no universo pesquisado em flagrante delito, concluiu o acórdão que a polícia age arbitrariamente. Outro grande equívoco de quem não conhece a polícia, quem não está tomando chuva e sol na via pública, como os nossos policiais diariamente sofrem, arriscam a própria vida em prol da sociedade. Veja, o raciocínio é exatamente o contrário. Ou seja, polícia eficiente, e nós vamos lá na Constituição Federal, o artigo 37, caput, todo órgão público, né, deve preencher o requisito da eficiência. E qual é a eficiência da polícia preventiva? Não é pelo número de flagrantes que ela faz. Aliás, vamos fazer uma pausa aqui. As nossas superlotações de prisões no Brasil, a terceira maior população carcerária no mundo, certamente o é muito grande devido ao trabalho da polícia preventiva. Né? Isso é óbvio, é notório. Mas veja o raciocínio utilizado. Vamos pegar aí 100 abordagens. Se uma delas resultar em flagrante delito, você vai reputar que as 99 foram arbitrárias? Não. As 99 foram extremamente legais, em prol do bem comum, da proteção do cidadão. Só que uma delas resultou em flagrante delito. É por isso que nós temos a terceira maior população do mundo carcerária. Perdemos aí para os Estados Unidos e China. Então veja o equívoco deste acórdão. A eficiência da polícia preventiva não se mede pelo número de flagrantes. E sim, o quê? Pela manutenção, pela preservação da ordem pública. O quanto mais a polícia estiver presente na via pública, inibindo o cidadão de transportar droga, transportar armas, roubar, praticar aí latrocínios, e a polícia vai fazer isso fazendo abordagem pessoal ou de veículo, porque estão no mesmo plano, esse grau de eficiência que tem que ser reconhecido e não o contrário, como fez o acórdão. Agora, o terceiro item, para não deixarmos aí os nossos, né, amigos aí sem munição. O terceiro diz a respeito de uma atividade discriminatória, né, praticada pela polícia a determinados cidadãos, não é isso? Também um grande equívoco, uma grande falácia. Né? Quando a gente fala em racismo, né, a gente tem que voltar lá ao descobrimento do Brasil e a história do Brasil. Né? Todos os séculos aí que nós, né, já vivemos, né, envolvendo essa matéria. Né? Racismo estrutural é diferente de racismo institucional, que também é diferente do racismo individual. Então, que fique bem claro uma questão. As polícias militares no Brasil são legalistas. Elas trabalham, né, tendo como norte a Constituição e a lei.
Hoje o racismo é crime. É inafiançável, imprescritível, né? E nós temos até injúria racista. Então, veja, a polícia militar, ela age, né, de acordo com a lei. O crime não escolhe cor nem pessoa para a sua prática. Todos são iguais perante a lei. Ninguém está acima da Constituição ou da lei. Então, evidentemente, que num patrulhamento, né, em qualquer região do nosso Brasil, né, esteja ali quem estiver, em havendo suspeita no comportamento do cidadão, seja ele quem for, a polícia deve abordar, deve verificar se está tudo certo ou se há algo de errado. Então, veja, o racismo institucional, ele é incompatível com a própria existência das polícias. Se as polícias têm protocolos, têm normatização profissional para os seus integrantes agirem, né, independentemente de quem for, nós vamos verificar que esta afirmação de, né, atividade discriminatória da polícia se perde. E levando em consideração, né, doutor Roth, que a polícia, especialmente a polícia militar, é uma das instituições brasileiras que mais tem negros em suas bases, né? Exatamente. Maioria. Na sua composição, né, integrantes da cor negra, né, estão muito presentes, estão presentes aí no policiamento, no dia a dia. Então, veja, que racismo esse que foi construído que não casa com a realidade. Agora, e nós temos o racismo individual. O racismo individual é uma questão de crime. Agora, como a polícia militar, nós estamos falando aí, que é atingida por esta decisão diretamente, se houver um racismo num ato policial, aquele ato será reprimido pela própria polícia, pelo Ministério Público. E nós não temos, eu, por exemplo, não conheço nenhuma abordagem que ficou caracterizado o racismo. Né? Então, veja, se trabalha com algo inexistente, né, para tentar destruir o trabalho policial. E aí, só para fechar, devolver a palavra para o nosso doutor Luciano, a gente verifica que o STJ ele tem assim uma preocupação, né, um garantismo aí exacerbado, né? Esse garantismo exacerbado, que quero crer, o Ministério Público aí deve fazer valer a sua própria orientação lá do CNMP em prol da polícia, né? Até agora não foi mudado, está em vigor ainda, está vigente. Esse exacerbado garantismo, ele vem, obviamente, a prejudicar as atividades preventivas e até persecutórias do Estado. Né? Se pensar diferente, seria estimular a criminalidade. Né? O nosso tempo é muito curto, mas eu diria, concreto, aqui passando para os nossos policiais, nada há de errado na atividade de polícia preventiva. Nós temos legislação para dar base a abordagens e revistas pessoais no Brasil. Eu citei as leis complementares 97 de 99 e 136 de 2010. A faixa de atuação da polícia preventiva é garantida constitucionalmente e disciplinada pelo direito administrativo por meio do poder de polícia. Agora, toda a fundamentação aí do acordo que o Vilardi atacou bem aí na última live, e eu trouxe aqui mais alguma contribuição, já são suficientes para a gente querer acreditar que nós não teremos aí outras decisões nessa linha. Mas, volto a dizer, né, a invasão de competência, né, que é matéria do STF, isso fica notório nessa decisão. Doutor Roth, antes de passar a palavra para o minuto final, até porque já estamos aqui nos aproximando de 1 hora, agradecer imensamente a vossa participação.
uma aula magistral. Eu creio que servirá de base para que o nosso policial trabalhe com maior tranquilidade. Lembrando que a live ficará no IGTV. Já peço para os colegas que não conhecem o canal da editora, que visitem, que divulguem. Lá temos mais de 70 lives, sempre em temáticas interessantes e convidados como o Dr. Roth. Você vai gravar, né? Tá gravando aí? Sim, senhor. Eu vou disponibilizar aqui no nosso... Vamos gravar antes que se perca aí, né? Porque pode acontecer algum fenômeno aí, não é? Ah, sim, senhor. Eu vou fazer de tudo aqui para conseguir gravar, para não acontecer da mesma forma. Então, eu agradeço imensamente. Minuto final para que o senhor possa se despedir aí da nossa audiência. Muito obrigado ao senhor e aos nossos queridos seguidores que nos acompanharam nessa noite. Muito obrigado, Luciano. Felicidade e parabéns aí pelo seu trabalho e da Última Rádio aí. Obrigado, doutor Roth. Forte abraço.